Ricardo, boa tarde. Oi, Rosimar, boa tarde. Boa tarde a todas e todos que irão assistir esse estudo no canal do Centro Espírita Virtual no YouTube. Então, aproveitamos também para convidar a todas e todos para orarem conosco. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse campo vibracional que se abre. Queremos agradecer pela oportunidade do estudo e por essa obra maravilhosa deixada por Leon Denis. Que esse espírito amigo possa estar conosco, nos intuindo nesta tarde de quinta-feira, mais uma vez, a fim de que possamos entender, compreender e, principalmente, praticar o Evangelho de Jesus através destas palavras tão confortadoras e tão também trazidas para nós de forma compreensível por esse espírito amigo. Que Leon Denis possa estar conosco, que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa envolver a nossa casa, o nosso estudo, o nosso planeta Terra, a fim de que possamos estar sob a proteção do seu manto sagrado. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos continuar aí o estudo do livro O Porquê da Vida, do nosso querido Leon Denis. E nós estamos no capítulo 5, que se chama As Vidas Sucessivas. Você quer comentar alguma coisa, trazer alguma questão antes da gente começar aqui a leitura, Ricardo? Ô, Rosimar, eu só queria falar que essa questão das vidas sucessivas talvez seja a essência do nosso progresso espiritual. No desenvolver aqui, a gente ir lendo e comentando, a gente vai poder chegar a essa conclusão. O mais importante para a nossa evolução são essas vidas sucessivas, né? Em questão de aprendizado, de aprimoramento, experiências que vão nos ajudar nas próximas encarnações. Muito importante, muito importante. Ah, que joia. Bom você trazer aí essas já reflexões iniciais, né? Eu vou começar a leitura aqui, então. Eu vou ler o primeiro parágrafo, até porque você trouxe considerações aí que são bem importantes, né, para a gente já começar conversando. Então, é o capítulo 5, As Vidas Sucessivas. Disse-nos que para esclarecer o seu futuro, o homem devia, antes de tudo, aprender a conhecer-se. Para caminhar com segurança, é necessário saber aonde se vai. É conformando seus atos com as leis superiores que o homem trabalhará eficazmente pelo seu próprio melhoramento e pelo da sociedade. O que precisamos é discernir essas leis, determinar os deveres que lhes são inerentes, prever as consequências das nossas ações. Então, eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu acho que esse parágrafo, além dele resumir bastante o que a gente vai conversar hoje, ele traz aqui, realmente, igual você falou, né? O cerne de tudo, né? Daquilo que realmente é o nosso propósito. Então, a gente compreender quem nós somos, é isso que o Leon Denis tem de muito interessante, né? E eu estou cada dia mais encantada com esse jeito dele de tratar das questões, porque ele vai fazendo um apanhado, né? E depois ele vai amarrando esse apanhado, falando o quanto que a gente ir dando cada passo no momento certo é fundamental para a nossa evolução. Igual você disse, né? Se a gente entender
a lei da reencarnação, porque as vidas sucessivas, elas vão dizer disso, né? Dessa lei da reencarnação, a gente já avança bastante, porque a gente não sabe, a gente não entra, melhor dizendo, num campo de vitimismo. Coitado de mim, eu sou vítima, nessa vida Deus não olhou para mim, né? A gente vai entender muitas coisas. E ele vai falar aqui no finalzinho, olha, prever as consequências das nossas ações, determinar os deveres que também não são inerentes, né? Então a gente vai ter essa consciência. É muito interessante, Rosimar, porque o Leon Denis, igual você falou que ele vem trazendo e vem amarrando, ele vem ligando de uma forma que você chega num capítulo, você traz os outros que você já estudou junto, né? Nós já falamos a semana passada da marcha evolutiva, né? O primeiro capítulo, quem sou eu, para onde vou, né? De onde eu vim. Então, uma coisa muito interessante que eles ficam gravados. É uma leitura que você vai fazendo e elas se entrelaçam, igual você falou, e a gente fica com aquilo, a gente consegue, porque muitas vezes a gente lê e você acaba esquecendo. Quando você lê o próximo capítulo, você traz os outros, você vai trazendo os outros. Então, agora ele já está falando aqui da sua análise. Vamos analisar. Eu tenho que fazer tudo para o meu melhoramento e o melhoramento da sociedade. Então, ele vem falando aquilo que a gente fala da Marcha do Progresso, no Livro dos Espíritos. Nós lemos a semana passada. Que você progride. E se você ultrapassa e fica alguém estacionado, você ajuda. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente tem que progredir, mas tudo também tem que progredir, e você tem que fazer parte desse progresso, vamos dizer, universal, a gente inclui tudo aí, tá? Mundos, tudo. Espírito progredindo, são mundos progredindo, o universo progredindo. A partir do momento que você tem consciência que você faz parte disso, que o importante é você fazer aquilo que você deve fazer, igual ele está falando nesse primeiro parágrafo, você ter consciência do que você deve fazer e as consequências do não fazer é importantíssimo. É importantíssimo. O dia que o homem descobrir isso, nós vamos ter a harmonia do universo que nós estudamos na semana passada, capítulo passado. Né? Pode falar. Eu acho que é isso, né? Nesse primeiro momento aqui, o que fica para mim é assim, qual que é o meu propósito aqui, né? Estando aqui, é preciso responder essa pergunta. Se eu vou fazendo esse movimento que ele está nos propondo, eu já respondi quem que eu sou, já respondi onde que eu estou, né? E aí, qual que é o meu propósito de estar aqui, então, nessa vida? E a gente pode estar aqui construindo um futuro promissor ou trágico, porque vai depender muito das nossas escolhas, né? A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu preciso agora encontrar esse propósito para estar aqui. O que faz sentido para que eu atravesse esse percurso sem desistir, sem esmorecer? E a resposta aqui ela é muito individual, né? Porque o que me faz seguir pode ser muito diferente do que te faz seguir. Então, você pode ter alguns propósitos, ou um propósito, e eu posso ter outros completamente diferentes.
Então, o primeiro recurso que a gente deve buscar é esse recurso até de respeito, né? A gente não pode achar que o que é bom para um vai ser bom para todo mundo. É preciso que cada um se perceba nessa caminhada. E se perceba como? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito aqui? Então, a gente tem vários exemplos, né, que são bacanas, e algumas pessoas até, elas ficam meio desanimadas, porque elas falam, isso é muito para mim, né? Então, a gente vai vendo a história do Chico, do nosso querido Chico Xavier, o próprio Leon Denis, que a gente já estudou a biografia dele lá nos primeiros estudos, né? O Divaldo, a gente vai vendo esses precursores, aí você fala, não vai dar. Se eu tenho que fazer isso, não vai dar, mas isso que eles fizeram era o propósito deles. Mas qual que é o nosso, né, individualmente pensando? É claro que a gente tem que pensar no coletivo também, né, que o meu propósito, ele tem que ser bom para mim, mas sem ser ruim para os outros. Isso é muito importante a gente perceber isso também, né? Porque às vezes eu crio um propósito que é bom só para mim, né? Aí você tá a gente que faz isso, né? Que talvez mais para frente a gente vai comentar mais, se aprofundar mais nesse assunto. O que ele, nesse primeiro parágrafo, ele leva a gente Estou ajeitando aqui a cadeira. Ele leva a gente a entender que a gente tem o dever de analisar, de evoluir, para que o mundo evolua. Então a gente não pode nunca ser egoísta de pensar só na gente. Mais para frente a gente fala mais um pouquinho sobre isso, porque vai pegar outra parte. Então, Deus dá a gente o livre-arbítrio, ele deu a gente o livre-arbítrio quando ele nos criou, individuais. E a gente não entende que a gente tem que evoluir todo mundo. É todo mundo que tem que evoluir. Pelo livre-arbítrio, você pode achar que não, que você não tem, que você pode fazer o que você quiser. Né? A primeira coisa que eu faço, por exemplo, é esquecer de que eu tenho o dever de evoluir junto com todo mundo. Eu não posso travar ninguém, eu já estou cometendo uma coisa errada se eu não pensar nisso, se eu não discernir de que ele quer que a gente evolua, todos, para evoluir o universo. Entendeu? Então é mais ou menos por aí que ele mostra para a gente. Vamos ver, vamos analisar. A gente tem o dever de evoluir, mas a gente deixa de evoluir pelo livre-arbítrio. E Deus achar ou não que pode fazer alguma coisa. E Deus é tão misericordioso, né, que ele sabe que nós vamos evoluir, que o nosso propósito é esse, mas não todos ao mesmo tempo e com a mesma velocidade, né, e ele é tão misericordioso que ele entende isso, né, e interessante você trazer essa questão, Ricardo, da evolução, porque a gente precisa realmente levar essa palavra a sério. Porque às vezes a gente fica falando muito de evolução, mas vivendo como se a gente fosse. Não como se a gente fosse, mas a gente vive só repetindo padrões, sabe? Como se a gente não evoluísse. Então, por exemplo, quando a gente olha para o ser humano hoje, ele não pode ser o mesmo de há 100 anos. Ele não pode, porque senão ele vai estar parado no tempo. Houve um tempo em que nós nascíamos, crescíamos, reproduzíamos e morríamos. E era normal e natural da lei que fosse assim. Mas hoje não dá mais para ser assim. Porque senão a gente vai estar parado no tempo, só repetindo comportamentos, como se nós fôssemos
a gente estivesse usando essa potência que é o ser humano só para reprodução. Então, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. A gente é Sem muito sentido. mais... O nosso propósito, ele tem que ser maior do que isso. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, às vezes a gente fala muito da evolução, mas a gente está parado num tempo que era importante para a nossa evolução, mas que agora já não faz sentido mais. Com a inteligência que a gente tem, com o amparo que a gente tem, com todo esse conhecimento que está aí, se a gente ficar repetindo o que o animal irracional faz, olha só como é que a gente está parado no tempo. Porque o animal irracional, ele faz isso, né? Ele nasce, cresce, reproduz e morre. E eu nem sei se ele faz só isso, tá? Eu acho que ele ainda dá uma contribuição muito grande para a gente. Através dos comportamentos dele, ele vai ensinando para a gente como não sermos. Então, ele ainda está dando um passo a mais, né? Então, assim, foi bacana você trazer isso, porque me fez refletir sobre essa questão também, né? Do quanto que a gente está entendendo o que é realmente evoluir, né? Muito importante. Então, vamos caminhar mais um pouquinho, posso ler aqui? Pode. Quando se compenetrar da grandeza de sua missão, o ser humano saberá desprender-se melhor daquilo que o rebaixa e abate, saberá governar-se criteriosamente, preparar pelos seus esforços a união fecunda dos homens numa grande família de irmãos. Mas quão longe estamos desse estado de coisas? Ainda que a humanidade avance na via do progresso, pode-se, entretanto, dizer que a imensa maioria de seus membros caminha através da vida como no meio de uma noite escura, ignorando-se a si mesma, nada sabendo do fim real da existência. Trevas espessas velam a razão humana. Os pálidos e enfraquecidos raios da verdade que eles chegam são impotentes para esclarecer as vias sinuosas percorridas pelas inumeráveis legiões que estão em caminho e não conseguem fazer resplandecer a seus olhos o alvo ideal e longínquo. Aí eu vou parar mais um pouquinho, porque ele tá aprofundando tanto aqui as questões, né, que a gente tem que ir até devagarzinho para a gente poder respirar um pouco, né? É verdade, Rosimar. Pode falar, pode dar sequência à sua fala aí. Não, eu ia trazer aqui essa questão, né? Talvez a pergunta aqui pode ser mesmo, né? Como que eu vou descobrir qual que é a minha missão, então? Eu já sei que eu tenho que ter um propósito na vida, né? Mas como que eu vou descobrir qual que é essa missão? Aqui que eu vim aqui, né? O que eu vim fazer aqui, então? E, mais uma vez, a gente vai dizer, né? É preciso o autoconhecimento. Sem ele, a gente não consegue responder a que nós viemos aqui no planeta Terra, né? Por isso que Leon Denis, ele está sendo muito sábio ao construir esse percurso, né? Criar essa teia de conceitos relacionais que eles vão ali se complementando. Então, vamos trazer aqui algumas questões, só para a gente refletir, né? Depois, vou trazer aqui 3 questões para a gente pensar um pouquinho, e eu quero te ouvir também a respeito disso, né? Ainda tem muita dificuldade em repartir meus ganhos, vamos pensar assim, né? Ainda considero que eu me esforcei muito para ganhar, então é tudo meu. Dessa forma, primeiro eu, depois os meus, e se ficar muito confortável para mim, para os meus, quem sabe eu divido um pouquinho com o outro. Então,
talvez, quem sabe, a minha missão aqui, talvez eu esteja, nesse momento, na hora de olhar mais para o outro. E essa seja a minha grande missão. Fazer o bem sem olhar a quem. Não tem um ditado popular que é assim? E aí, lá em Lucas, no capítulo 10, eu vou pedir licença até para ler aqui. Lucas vai dizer assim, olha, Jesus, na verdade, né, porque ele transcreveu os ensinamentos do mestre, né? Lá no versículo 25 até o 37, ele vai dizer assim, olha, deixa eu só localizar aqui, que eu deixei marcadinho, mas acabou saindo fora. O grande mandamento. E eis que um legista se levantou e disse para experimentar, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, que está escrito na lei? Como que você lê? Ele, então, respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. E aí ele vai continuar trazendo aqui mais alguns ensinamentos, né? Vou deixar a indicação aqui para cada um poder buscar, né? Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Faze isso e viverás bem. Então, acho que é um caminho também, né? Se eu estou em dúvida qual que é a minha missão aqui, tem aí um indicativo, né? Mas pode ser que eu esteja aqui culpando tudo e todos pela minha derrocada. Por eu não conseguir sair do lugar, não conseguir realizar meus sonhos. Talvez a minha grande missão, então, nessa vida, seja aprender a assumir as responsabilidades pelas minhas próprias escolhas. Sair da infância espiritual da rebeldia e da falta de coragem de tomar as rédeas da minha própria vida. Como diz, né, o poeta lá, você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. Eles são crianças como você. Pai, cônjuge, colega de trabalho, patrão, irmão. É preciso que a gente saia desse campo de culpabilizar todo mundo e a gente aprenda a ter responsabilidade sobre as nossas próprias escolhas. E eu acho que isso é um caminho também da gente encontrar a nossa missão, né? E aí, Lucas, de novo, lá no capítulo 9, no versículo 23, ele vai dizer assim, olha, dizia ele a todos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, a salvará. E aí ele continua falando, né? Mas o mais importante, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ou seja, vamos parar de culpar os outros. E entender que aqui não tem vítimas, né? Aqui nós estamos em um processo de reajustamento. Então, alguma coisinha a gente fez também para estar aí num momento difícil, né? E aí, Ricardo, só para encerrar aqui, eu já vou te passar a palavra. Pode ser que eu esteja aqui querendo mudar o outro também, né? E não estamos falando aqui da educação que os pais devem dar aos filhos, né? Mas daquele dedo que aponta sempre para o outro, sem perceber que há 3 outros escondidos apontando para si. Então, talvez a minha missão, o meu propósito seja entender que aquele que estiver sem pecados tem autorização para tirar a primeira pedra. Mas só faz esse movimento quem ainda está repleto de preconceito. E talvez a minha grande missão aqui seja desenvolver a empatia pelo outro,
Lembra que a gente já falou aqui que todos nós somos luz? Então, talvez eu esteja aqui para aprender a ver o que o outro tem de bom e parar de julgar a orientação sexual do outro, a cor da pele do outro, né? Então, assim, Deus não desiste de nós. A todo tempo, somos, de alguma forma, convidados a buscar o caminho do bem. Mas a gente acaba se distraindo com os prazeres, né? Ou os desprazeres do mundo. A questão, Rosimar, igual isso tudo que você trouxe aí, interessantíssimo, eu concluí assim, que nosso egoísmo, né, a vaidade, tudo isso aí nos abate, né? Igual está perguntando, igual ele fala aí, o que rebaixa e abate o homem. Então, é a ignorância que ele tem do objetivo de Deus. Porque se a gente analisasse direitinho, a gente não seria tão egoísta, tão as coisas imediatas, aquilo que está me fazendo bem, aquilo material que está me fazendo bem, ele me leva a distorcer tudo e ficar cego, não enxergar nada. Então, aquele instinto que a gente tem de se alimentar, de ter os prazeres, a gente coloca isso em primeiro plano e você fica cego para certas coisas, que são as coisas mais importantes, que são as coisas de Deus, né? A gente ignora, né, que o objetivo de Deus é a harmonia do universo, estudamos no capítulo passado, né? E a gente não enxerga o que a gente, os deveres, os nossos, estou sendo repetitivo aqui, mas eu quero chegar ao seguinte, olha só, eu vou ler aqui agora, Vida Sucessiva, Caminho, Verdade e Vida, tá o livro do Emmanuel. Aí ele vem falar das vidas sucessivas, porque as vidas sucessivas são aquelas que a gente, encarnando várias vezes, você, num momento, você tem que ter lucidez dessa questão dos objetivos da nossa vida. Por que nós estamos aqui, né? De onde nós viemos? Aonde vamos? Tem que ter um objetivo. Não pode ser daquele jeito que você comentou aí, que é só para vir, para povoar. O que é isso? Né? Reproduzir, morrer, e reproduzir, morrer, sem sentido. Então, essa partezinha, eu vou ler um pedaço, porque é uma mensagem grande. Então, venham, não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, né? É João capítulo 3, versículo 7. Aí a mensagem ele fala assim: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdote organizado, atento às injunções da luta humana. Quer dizer, vem o homem e mistura e confunde, né, pelo imediatismo, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação ela é universal. Um momentinho só. Sem ela, aquilo que eu falei antes aí, a existência terrena representaria o turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Então, eu vou ter que dar um exemplo aqui de tudo que a gente vê nessas questões políticas mundiais. Quantas vezes, eu já até comentei isso com você nas nossas conversas de família, que fazer oposição não é você deixar que uma coisa seja provada para o bem comum. Eu vou... todo mundo...
Todas as partes sabem que aquilo vai ser bom para o coletivo. Não. Ele tem que fazer oposição. Aí ele não deixa que uma coisa grande seja votada, vamos dizer assim. Precisa, é concebível, hoje, esclarecidos como estamos, o mundo passando, o planeta passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, conceber uma guerra por território. Então, é complicado deixar de se unir em prol de acabar com uma pandemia, por exemplo, uma pandemia mundial. Vamos nos juntar, vamos nos unir e fazer com que isso se resolva. Então, a gente chega a um ponto de perder a noção dos objetivos de Deus, de onde, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. O homem, igual está falando na mensagem, ele se perde, ele próprio se complica. Então, tem que ter as vidas sucessivas para a gente cada vez mais clarear, através das experiências, o objetivo de Deus, o objetivo de estarmos aqui, que não é só aquele reprodutor, igual você falou no início. A mensagem é clara, muito bonita, né, do Emmanuel. E lembrando, né, Ricardo, a lei de Deus é uma lei de cooperação, né? Ela não é uma lei de competição. Quando a gente entra nesse movimento de competir, aí que a gente avacalha tudo, né? Em qualquer instância, pode ver um casal, se ele se relaciona competindo, a relação tende a acabar. A gente já, né, várias vezes nós já conversamos sobre isso, o quanto que é importante a gente entender que numa relação, por exemplo, familiar, tem que ter colaboração, não pode ter competição. Porque quando começa a competir quem ganha mais, quem faz melhor, quem sabe mais, as coisas se atrapalham e tendem, igual a gente falou semana passada, né? Tendem a se autodestruírem e destruir o outro. Igual aquele exemplo da planta parasitária, né? Ela suga toda a seiva da outra e as duas morrem. Então, assim, é entender isso. A lei de Deus é uma lei de cooperação, né? Por isso que tem a reencarnação também como uma bênção. Porque é uma possibilidade da gente, a partir da relação com o outro, e se reajustando nesses nossos equívocos, né? O problema é que a gente chega aqui, a gente usa o esquecimento como uma desculpa para voltar aos mesmos comportamentos equivocados. Esse que é o grande problema, né? Então, nós precisamos ficar atentos com isso. Se a gente já sabe que a lei de Deus está na nossa consciência, que nós estamos aqui para progredir, para evoluir, a lei de Deus é a lei de amor e de colaboração, não tem muito para onde fugir, né? Se eu estou fazendo uma coisa e eu sei que essa coisa está beneficiando só a mim, tem alguma coisa errada nisso, né? É verdade. Eu esqueci de falar também, Rosimar, das guerras religiosas, né? Eles falam em nome de Deus. Como é que pode? Para você ver como que se perde, como que o homem se equivoca, ele torna concebível uma coisa que não tem nada a ver. E quando você traz essa palavra guerra, né, Ricardo, às vezes fica a impressão assim, nossa, é aquela guerra lá da Ucrânia, aquela guerra lá em Israel. Não, são até essas guerras internas mesmo, né? Porque a gente vê
pessoas, e aí a gente tem que olhar para a gente também, né, se a gente não vai replicando esses comportamentos, de achar que a nossa religião é melhor, que a nossa fé é melhor, que o nosso Deus é mais poderoso, né? Então, são essas guerras aí que a gente vai construindo no nosso dia a dia e que se torna, mais uma vez, um desrespeito ao outro. A gente não consegue olhar para o outro de forma respeitosa, né? É isso mesmo, Rosimar. Vou ler mais um pouquinho aqui, tá bom? Tá. Ou você quer ler aí? Não, pode ler. Deixa eu descansar da minha fala aí, da minha voz. Ignorante dos seus destinos, vacilando sem cessar entre o prejuízo e o erro, o homem maldiz às vezes a vida. Curvado ao seu fardo, inculpa os seus semelhantes das provações que suporta e que são quase sempre ocasionadas pela sua imprevidência. Revoltado contra Deus, a quem acusa de injustiça, ele chega algumas vezes na sua loucura e no seu desespero, a desertar do combate salutar, da única luta que pode fortificar sua alma, esclarecer seu julgamento, prepará-lo para trabalhos de ordem mais elevada. Porque o homem desce, fraco e desarmado, à grande arena onde se entrega sem repouso, sem descanso, a eterna e gigantesca batalha, é porque a Terra é um degrau inferior na escala dos mundos. Nela residem apenas espíritos principiantes, isto é, almas nas quais a razão começa a despontar. A matéria reina soberanamente sobre o mundo, curva-nos a seu jugo, limita nossas faculdades, refreia nossos impulsos para o bem, nossas aspirações para o ideal. Assim, para discernir o porquê da vida, para perceber a lei suprema que rege as almas e os mundos, é necessário saber libertar-se das influências grosseiras, desligar-se das preocupações de ordem material, de todas as coisas passageiras e mutáveis que encobrem nosso espírito, obscurecem nossas apreciações, elevando-nos pelo pensamento acima dos horizontes da vida, fazendo abstração do tempo e do espaço, pairando de alguma sorte acima das minúcias da existência, e entreveremos a verdade. Então, aqui ele já traz, assim, né, algumas dicas que a gente precisa ficar muito atentas, né, a elas. Hoje, a gente já está num novo momento da humanidade. As coisas já estão mais evoluídas, o ser humano já tem uma condição melhor de compreender algumas coisas, em que nós não mais somos seres desprovidos de razão para entendermos o que é certo e o que é errado, para a gente saber o que é o bem e o que é o mal. Quanta coisa já aconteceu desde que Leon Denis escreveu essa obra? E parece que ainda somos os mesmos em alguns comportamentos. É claro que o ser humano evoluiu, a gente não pode ficar com esse pensamento negativo, pessimista, não é isso, né? Mas a gente está fazendo aqui um convite à reflexão. E esse convite é uma reflexão individual, é para mim, é para você, é para quem estiver ouvindo. Como que eu estou nesse momento evolutivo, em que o próprio planeta já não é mais o mesmo? Ele já está num estágio que ele não é esse degrau aqui inferior só, mais. Ele já está caminhando para um degrauzinho melhor, né? A gente já está saindo do mundo de provas e expiações e caminhando para o mundo de regeneração. Então, é claro que já houve muita evolução, mas a gente precisa seguir, não dá para ficar parado, né? Nos conectarmos mais com a nossa essência divina.
e termos ouvidos de ouvir o que ela tem a nos dizer. Mas para isso é preciso diminuir o volume das vozes internas que nos falam só nessa condição humana, que a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu vim aqui só para nascer, crescer, reproduzir, morrer. E às vezes ficam essas vozezinhas gritando, né? Aproveita a vida na matéria, porque ela passa rápido. E aí a gente se perde, né? A gente acaba se perdendo. É verdade. E você falou, essa parte que a gente leu, a gente vê a questão que você sempre fala da vitimização. Às vezes a gente perde uma reencarnação, coisas que a gente poderia aprender muito mais, se elevar muito mais, com essa questão. Que a gente fica, não enxerga o que devemos fazer. Você fala, meu Deus, igual ele falou aqui em cima, você culpa tudo, as outras pessoas, você culpa Deus, né? Você se revolta, né? Acusa que Deus não é justo. Por quê? Você entra numa bolha sua que você faz, que você é um sofredor, que nada, né, dá certo, que você quer, que você busca e não consegue. Então, isso é um mal também, como se fosse as chagas, né? O egoísmo, a vaidade, que engloba vários adjetivos. E você se perde. Você perde uma encarnação por isso, por esse motivo. E você começa a abrir os seus ouvidos para coisas que você não deveria ouvir, querer ouvir. Você não tem, você perde o discernimento, você não consegue entender nada. E tem, assim, um prejuízo que só você, a responsabilidade é só sua de ter perdido alguma coisa e não ter andado mais. A gente sabe também que essa questão que você falou da evolução, da Terra que já está melhorando, ela não é mais esse degrauzinho que o Leon Denis citou na obra, nessa obra, na época ele citou isso. E a gente sabe que tem espíritos que não vão poder mais encarnar na Terra por causa desses equívocos, por causa dessa falta de abrir a mente, discernir, analisar tudo isso que nós já estudamos desde o início desse livro até aqui. Por isso, o Porquê da Vida, muito bacana o título do livro. Né? É verdade. E interessante que quando eu li esse item, eu fiquei pensando muito, né, na parábola do semeador. Eu vou trazer ela aqui, mas eu não vou ler ela toda, não. Também vou deixar a indicação, né? A gente vai deixando, porque é bom que cada um faça o seu percurso também, de, né, buscar o conhecimento. E às vezes a gente fazendo a leitura, a gente tem uma interpretação diferente. É claro que os evangelhos, eles não têm uma única interpretação, mas também eles não são abertos a interpretações aleatórias, né? Quando a gente fala de interpretação, tem que ter uma base ali. Por que eu estou interpretando desse jeito, né? Porque tem uma explicação dentro do próprio evangelho, e aí por aí vai. Então, cada um faz esse seu percurso, né? De buscar o conhecimento também. Então, é Mateus, capítulo 13, lá no versículo, começa no versículo 10, né? A pergunta é, por que Jesus fala em parábolas? Aproximando-se os discípulos, perguntaram, por que eles falam em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, pois aquele que tem, lhe será dado,
e lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. E aí ele continua falando, né? A parábola, ela está no Mateus capítulo 13, no versículo... Deixa eu só olhar aqui, versículo 4. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma grande parte da semente caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, desculpa. Mas ao surgir o sol queimou-se, e por não ter raiz secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvido, ouça. E aí ele fala, né, por que ele dá as explicações dele por parábolas, né, que é aquele trechinho que eu trouxe antes. Então, assim, o interessante, por que eu trouxe a parábola nesse item aqui, né? Porque a gente está falando de entender qual que é o nosso propósito e a gente tentar sair desse lugar de comodismo, de culpar o outro, né? De não se responsabilizar, como se a gente fosse ainda criança, né? Criança espiritual, que nós não somos mais. E o interessante dessa parábola, que Jesus vai falando ali, né? O que significa essa semente? O que significa cair em solo pedregoso, em cair em solo fértil? E é a única parábola que Jesus explica ela depois. E é muito bacana a explicação que ele traz dela. Também não vou ler, porque é um convite a cada um ir buscar, né? Mas está lá no mesmo capítulo 13, no versículo 18. Começa no versículo 18. Explicação da parábola do semeador. Procurem lá para vocês verem que bonito que é a explicação que ele dá. E é um convite para que a gente possa encontrar também o nosso propósito. É bem interessante. E eu gosto muito dessa parábola, né? Porque fala do nosso compromisso aqui, enquanto encarnados, né? Oi, Ricardo, eu vou continuar a leitura aqui, que a gente já está caminhando para o finalzinho, falta um trechinho pequeno aqui. Ok. Tá bom? Tá bom. Por um esforço da vontade, abandonemos por um instante a terra. Elevemo-nos a essas alturas extraordinárias. Ele está falando aqui para a gente sair do planeta Terra, né? Não é do solo, não. Então, se desenrolará para nós o imenso panorama das idades inumeráveis e dos espaços ilimitados. Assim como o soldado, perdido no meio da peleja, só vê confusão ao seu redor, enquanto que o general, cujo olhar abrange todas as peripécias da batalha, calcula e prevê os resultados. Assim como o viajante extraviado nos desfiladeiros pode, ao subir a montanha, vê-los formar um conjunto grandioso, assim também a alma humana, das alturas elevadas em que paira, longe dos ruídos da terra, longe das suas misérias, descobre a harmonia universal. A mesma coisa que me parecia aqui contraditório, inexplicável, injusta, então se harmoniza e o esclarece. As sinuosidades do caminho desaparecerão. Tudo se une, se encadeia. Ao espírito deslumbrado, aparece a ordem majestosa que regula o curso das existências e a marcha do universo. Dessas alturas luminosas,
a vida não é mais aos nossos olhos como os da multidão, a vã procura de satisfação efêmera, mas sim um meio de aperfeiçoamento intelectual, de elevação moral, uma escola onde se aprendem a docilidade, a paciência, o dever. E essa vida, para ter proveito, não pode ser isolada. Fora dos seus limites, antes do nascimento e depois da morte, vemos uma espécie de penumbra desdobrar-se, multidão de existências através das quais, à custa do trabalho e do sofrimento, conquistamos gradualmente, palmo a palmo, o diminuto saber e as qualidades de que dispomos. Assim também conquistaremos o que nos falta: uma razão perfeita, uma ciência sem lacunas, um amor infinito por tudo que vive. A imortalidade, semelhante a uma cadeia sem fim, desenrola-se para cada um de nós na imensidade dos tempos. Cada existência liga-se pela frente e por trás a vidas distintas e diferentes, porém solidárias umas das outras. O futuro é a consequência do passado. Gradualmente o ser se eleva e engrandece. Artista dos seus próprios destinos, o homem humano, o espírito humano, livre e responsável, escolhe sua estrada. Vou ler de novo. Artista dos seus próprios destinos, o espírito humano, livre e responsável, escolhe sua estrada, e se esta é má, as pedras e os espinhos que o ferem produzirão o desenvolvimento da sua experiência, fortificarão a razão que vai despontando. Nossa, é até difícil, né? A vida não cessa. É isso que a gente precisa entender. A vida é um fluxo. Essa coisa de nascer, morrer, nascer, viver, renascer, isso diz de um fluxo. E é bonito, né? Leon Denis é um poeta, realmente, quando ele fala assim, olha, o futuro é consequência do passado. Cada existência liga-se pela frente e por trás a vidas distintas e diferentes, porém solidárias umas das outras. Então, essa vida é uma só. Existe aí uma ligação que faz esse fluxo caminhar, né? Então, acho que a gente precisa, nesse momento, sair do mundo apertado e estreito, desse eu pequeno, que é o que vive uma só e única experiência na Terra. Já não cabe mais essa possibilidade da gente pensar que a vida é uma só de uma existência corpórea. A vida é uma só de uma existência espiritual. Isso de ter uma vida só aqui na matéria é muito pouco para nos definir. Somos muito mais que isso. E a gente está aqui construindo o nosso amanhã, no hoje, que a gente está vivendo, nesse momento aqui e agora. Né, Ricardo? Que estamos aqui, a gente está construindo o nosso futuro. A vida não cessar quer dizer que existe um fio de conexão entre o ontem, o hoje e o amanhã. Mas não um fio que ata, como se fosse um nó insolúvel. O que foi e o que será, né? Não é um nó que vai atar aquilo ali, entre o que foi lá no passado e o que vai ser no futuro. Mas um fio que nos permite não ficarmos perdidos, entregues à nossa própria sorte. Mas que nos diz que somos a continuidade do hoje sempre. E que o amanhã só se realizará se a gente conseguir deixar de ser o que somos hoje. Porque se assim não for, o amanhã ele não chega. Nós vamos sempre repetir o hoje. Então, eu acho que a grande lição que fica para mim é essa. É preciso transformação. Senão, eu não construo o amanhã. Eu vou repetindo hoje
é aquilo que a gente conversou, né? Se eu estiver repetindo comportamentos, eu não estou me transformando, eu continuo sendo o mesmo. Então, eu não posso continuar sendo o mesmo se eu quiser construir um amanhã, se eu quiser que esse amanhã se realize. Então, assim, as vidas sucessivas, elas nos dizem da nossa condição de caminhantes numa estrada contínua, pavimentada ou desalinhada, esburacada, seja lá o nome que a gente queira dar, né? De acordo com a nossa própria vontade. É bonito, né, quando o Leon Denis traz essa consciência para a gente, isso é muito bonito. É verdade. E ele ainda fala que a gente mostra para a gente que a gente deve se conhecer. Porque se a gente se conhecer, a gente vai poder entender mais, né? Então, o que eu convido? Convido a gente, né? Se referindo a mim também, estudar mais, entender mais dessas vidas sucessivas, esse aprimoramento que ele é passo a passo, ele não vai ser vertiginoso de forma alguma, mas que a gente perceba, seja mais, se conecte mais conosco mesmo, né? Vamos nos conectar, vamos tentar entender os objetivos da vida, ter momentos para meditar, para analisar isso tudo, sair um pouco. Ele convidou a gente a sair da Terra, do planeta, subir mais. Eu já falo para a gente sair do turbilhão da vida. Do turbilhão da vida, sossegado, num local apropriado, você senta e começa. Vamos analisar, vamos pensar direitinho. Convido a estudar as vidas sucessivas no Livro dos Espíritos, a encarnação, a reencarnação, os objetivos, os motivos. É muito interessante. Vamos nos aprofundar mais nisso, né? Eu deixo um convite aqui para você, caso você ainda não faça isso, né? E para todo mundo que estiver ouvindo também. Que tal a gente começar hoje? Se a gente ainda não está fazendo esse percurso, né? De sair desse turbilhão que você falou e começar a se conectar com a essência divina que existe em nós, né? Esse é um convite. E quem sabe futuramente a gente faz isso juntos, né? Monta um grupo e começamos a fazer esses momentos de reflexão, que não precisam ser momentos longos durante o dia, mas quem sabe 20 minutinhos a gente tirar para sair desse turbilhão do mundo e se conectar com essa nossa essência divina, né? Então, eu deixo esse convite, porque eu me proponho a fazer isso, a fazer esse movimento, né? De todos os dias tirar um tempinho para me reconectar com essa essência divina. Porque, na verdade, a gente precisa da reconexão, porque ela sempre existiu, mas a gente, em algum momento, cortou esse fio, né? E aí a gente se conectou com a matéria. E aí ficou complicado, né? E aí? Você tem todo o meu apoio, se você quiser montar esse grupo. Tá. Podemos ótimo. Encerrar? Podemos. Você quer falar mais alguma coisa? Eu até coloquei aqui na tela, né? Se alguém quiser participar com a gente aqui ao vivo, toda quinta-feira às 16 horas, é só entrar lá no nosso Instagram, @CEVFMN, são as iniciais de nossa Casa Espírita, né? Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Na bio tem um botãozinho lá, que é o Grupo de Estudos Leon Denis. Ali tem um jeito de começar a participar. Ou então manda uma mensagem para a gente também, né? Pode ser por aqui, pelo canal do YouTube, pode ser lá pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp da nossa Casa Espírita,
que a gente só recebe mensagens, né? A gente não recebe ligação, mas só mandar um oi lá. Como é que eu faço para participar do Leon Denis ao vivo com vocês? E a gente orienta direitinho, tá bom? Obrigada aí, Ricardo. Obrigada a todos que estão conosco aí. Um forte abraço a todo mundo que vai assistir esse estudo e vamos orar. Agradecemos Deus pela vida, pelo nosso dia. Agradecemos Jesus pelo seu amor. Agradecemos Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo amparo, pelas bênçãos ao Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Agradecemos a você, Leon Denis, a quem estimamos muito, por tudo que você deixou para a gente aí, obras edificantes que nos ajudam a entender o Evangelho de Jesus racionalmente, sabendo discernir sobre nossos deveres e aquilo que estamos objetivados por Deus a realizar. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, às 16 horas, para mais um estudo dessa obra que é o Porquê da Vida, de Leon Denis, este livro. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.